Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo o Getúlio Santos, que é CEO da Zapsign, uma plataforma que provavelmente você já ouviu falar, principalmente nos últimos anos, no que diz respeito à assinatura digital. Mas vamos conhecer um pouquinho a história desse cara, que eu já descobri que ele é meu conterrâneo, por mais que ele tenha sido criado e crescido em Belo Horizonte, então o sotaque não entrega de onde ele é de verdade, mas vamos lá conversar com esse cara, que com certeza a história dele vai ser muito bacana. Getúlio, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Passando a palavra para você, quem é você e como é que você chegou até aqui? Obrigado pelo convite aí, Luiz. E realmente sou pernambucano que perdeu o sotaque. Mas também não é injusta a comparação, porque eu mudei para Belo Horizonte com 6 meses. Mas bora lá, quem é o Getúlio na fila do pão? Bom, eu sou filho de um delegado federal, por isso meus irmãos, um nasceu em Manaus, eu nasci em Recife, meu pai rodou bastante por aí por conta da profissão dele, e fui criado em Belo Horizonte praticamente, continuo em Belo Horizonte, e o Getúlio lá pela adolescência ali resolveu estudar Direito, sempre gostei muito do direito e talvez um pouco de influência do meu pai, e todo amigo meu falava, você vai fazer concurso para delegado federal, né? Não, nunca quis concurso, não queria a carreira pública, me considero uma pessoa muito dinâmica para ficar ali, ter o seu dia a dia um pouco limitado pelas suas obrigações ali da lei. Bom, embora tenha me formado em Direito, comecei a trabalhar muito novo, com 17 anos já comecei a fazer estágio de Direito, e em paralelo a isso, minha irmã, eu tenho uma irmã e um irmão, minha irmã trabalhava com uma empresa da África do Sul, que fazia importação e exportação. E em determinado momento, eu estudando Direito ainda, fazendo estágio em Direito, seguindo minha carreira ali, minha irmã recebeu uma bolsa para estudar no exterior e falou assim, um belo dia, eu devia ter meus 19 anos, seguinte, eu vou mudar para a Inglaterra, eu ganhei uma bolsa, eu não consigo mais trabalhar com essa empresa da África do Sul, você já conhece tudo o que eles fazem? Assume aí. Eu tinha 19 anos, não fazia a menor ideia. Então, comecei realmente a empreender e ver um mundo um pouco fora do direito, muito novo. Segui o caminho tradicional de muitos jovens estudantes de direito. Logo que formei, montei um escritório, tinha um telefone, uma sala ali, e me juntei com mais 2 amigos de faculdade, fundamos um escritório de advocacia. E por essa expertise que eu tinha adquirido de trabalhar com estrangeiros, eu acabei segmentando ali em 2 áreas, à medida que fui evoluindo ali na carreira do direito ali. Uma era regularização de mão de obra estrangeira,
e empresas estrangeiras, e o outro, essa parte de direito societário que eu acabei tendo que aprender para poder atender esses clientes que queriam se instalar aqui no Brasil. E através disso eu comecei pouco a pouco ter contato cada vez mais com empresas de tecnologia. E fui tomando gosto por aquilo. Eu vi que o linguajar era diferente, eu me sentia muito tranquilo com aquilo. Normalmente pessoas com ideias mirabolantes que você às vezes não entendia e ficava querendo ajudar de alguma forma. Então minha carreira no direito foi me levando pouco a pouco para o lado da tecnologia. Trabalhei aí e fui trabalhando como legal advisor aí de empresas de tecnologia. Algumas eu arriscava algum tipo de investimento seed e comecei também a falar, eu acho que eu gosto dessa coisa de empreender, e comecei a montar alguns projetos também na área de tecnologia por conta própria, em paralelo à advocacia. E aí eu brinco sim, devo ter passado antes de chegar nas Upsign por mais ou menos umas 7 a 8 empresas que eu criei, algumas um completo fracasso, algumas um relativo sucesso, mas não me arrependo de nenhuma. Então, passando, sim, rapidamente aqui que eu consigo me lembrar. O primeiro que eu risquei, não existe um dicionário jurídico inglês-português bom o suficiente. Eu vinha juntando ali na minha carreira de advogado ali um arquivo gigante de palavras que era necessário às vezes que eu tivesse. Falei um belo dia, vou criar um app, um primeiro dicionário jurídico português e inglês. Eu não devo ter vendido 5, era pago na época, começo da Apple Store, eu não devo ter vendido 5 cópias desse dicionário. Também cheguei isso aí já é um pouquinho mais para frente, ali 2014 mais ou menos, eu fundei uma, que na época não existia ainda, Lawtech, e eu não sabia que isso se chamava Lawtech, que era um aplicativo que as pessoas podiam entrar com ações contra empresas aéreas pelo aplicativo do celular. Isso era um modelo que lá fora existia e funcionava muito bem, mas eu tive alguns problemas regulatórios, tiraram meu aplicativo do ar, das duas stores, tive algumas sanções administrativas, o pessoal não ficou muito feliz com... Alguns setores não ficaram muito felizes. Depois resolvi montar uma plataforma de crowdfunding. E foi super legal essa. Eu tentei lançar uma plataforma de crowdfunding no começo da regulamentação do crowdfunding. E o problema foi um pouquinho o timing. Eu lancei ele mais ou menos na pior crise econômica que o Brasil teve dos últimos 10 anos. Eu queria que a classe média investisse em startups, quando a classe média não tinha dinheiro nem para colocar na poupança. Então, acho que um problema de product market fit aí. Tive uma incubadora de novos projetos. Enfim... E foi curioso, assim, todas elas tiveram aprendizados muito bons, algumas decepções, e isso sempre advogando ali em paralelo. Bom, mas é curioso como é que a vida, às vezes, os pontos vão se ligando de formas não lineares ali, né? Mais ou menos em 2019, mais ou menos 2018, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa falando assim: poxa, cara, vi aqui que você tinha um projeto em 2014 que deu muita mídia aqui, me mandou um clipe na notícia da Exame, chamava Help Aéreo, esse aplicativo que eu tinha lançado, e hoje eu tenho uma Lawtech que faz exatamente o que você fazia em 2014, e eu tô enfrentando uns problemas regulatórios, cara. Cara, por que você tirou sua plataforma do ar e tal? O que aconteceu? Falei, pô, cara, tá aqui meu telefone, me liga aí que eu te conto, a história é meio longa. E essa pessoa que me chamou era o Renato,
que veio a ser meu sócio na Zapsign, e eu comecei a tentar ajudar ele e o sócio à época com essa empresa que ele tinha, que era uma Holotech focada em problemas relacionados à empresa aérea. E a gente ficou muito próximo. Renato, assim como eu, é advogado, embora bem mais novo. Ele tinha desenvolvedor autodidata. E a gente ficou trocando muito experiência. Às vezes eu ia para São Paulo, passava no escritório dele, conversava alguma coisa com ele. Eis que ali já para 2020, a gente numa conversa informal, às vezes estava esperando um Uber, alguma coisa, a gente falou, cara, e eu sempre, por conta da atividade jurídica, sempre usei muito a ferramenta de assinatura eletrônica. E a gente falava, cara, ferramenta de assinatura eletrônica tá aí há 10 anos, mas tudo isso que foi montado aí, foi montado para um mundo de e-mail. Um ambiente que você troca token de autenticação para lá, para cá. Não existe hoje uma ferramenta de assinatura eletrônica focada em aplicativos de mensageria e que seja feita ali a gente brincava ali, e aí, com todo respeito, que eu já sou o tiozão do WhatsApp, pro tiozão do WhatsApp. Então tem que ter um aplicativo, uma ferramenta de assinatura eletrônica, uma coisa mais simples que funcione nesse novo ambiente. Bom, encerramos o assunto por aí. Eis que, alguns dias depois, o Renato me liga e fala, cara, então, lembra que você estava falando aquele negócio de assinatura eletrônica? Resolvi fazer uma. Você anima a entrar junto? Eu falei, cara, bora. Não sei o que você precisa? Não, vou começar aqui, codar e tal. E isso, sem querer, isso era março de 2020. Ele pediu um mega investimento na época, 10 mil reais. Vambora, constituir uma empresa e tudo. Eis que surgiu pandemia. E esse aí é muito interessante. Você pega ali no Google Trends ali, se você digita assinatura eletrônica, assinatura digital, você vê assim, pega de 2020 para cá, ele vem bem baixinho, chega ali em março de 2020, ele virou uma parede, sobe e continua aquela tendência. O mundo inteiro entrou em lockdown. As empresas, como forma de se manterem operacionais, buscaram formas de continuar ali seu dia a dia e buscaram o que tinha de tecnologia. E, sem querer, a gente estava ali. E a Zapsign começou, basicamente, eu e Renato. Trabalhávamos finais de semana, porque ele estava tocando uma outra empresa, eu estava seguindo minha carreira de advogado. Mas aí começou aquela coisa assim, a gente brincava que a gente ia ser uma startup meio indie. Pô, imagina que legal um dia a gente ter 100 usuários. Poxa, imagina que legal um dia ter 1.000 usuários. E aí lançamos isso ali, eu acho que oficialmente a gente considera maio ou junho ali, o lançamento oficial da Zapsign. Cara, começou um dia 10 usuários, outro dia 20 usuários, 30 usuários, 100 usuários. Nossa, mas e aí, como é que a gente faz? Temos que agora, como era, a gente partiu de um princípio que era eu e você. Tudo que a gente puder automatizar, vamos automatizar de back-office. Então, a gente começou 100% bootstrapped, 100% focando em automatização desde o início, porque a gente não tinha mão de obra. E começou o legal do produto, desse produto, da Zapsign, é que ele tem um potencial de viralidade muito grande. Que eu mandei um documento para o Luiz assinar, o Luiz que não conhecia a Zapsign, olha, Zapsign, pô, vou me cadastrar. E isso vai aumentando, porque a partir do momento que você tem 100 usuários, são 100 usuários divulgando o seu produto. Você tem 1.000, eles são 1.000. Então isso começou a viralizar. E a gente, precisamos contratar gente. Contrata um estagiário, contrata 2 estagiários. De repente a gente chegou ali com final de 2020, eu não lembro agora o número exato, coisa de 10 mil usuários. A gente não tinha feito um produto para 10 mil usuários, a gente tinha feito um startup indie no final de semana. E aí,
temos um produto, temos o product market fit ideal, o timing ideal, embora ideal pra gente, terrível pro resto do mundo. O Renato resolveu, falou, vamos fazer o seguinte, cara, vou ficar full time agora aqui na Zapsign e vou tocar ela aqui. E vamos continuando até onde der. A empresa continuou. Efeito viralidade, crescendo, pandemia durando. Quando a gente assusta 100 mil usuários, aí começa a contratar gente, 200 mil, aí vira... Eu não aguentava mais também, a demanda estava sendo tão grande que falei, cara, me afastei de advocacia e falei, vamos tocar a Zapsign. E a Zapsign é curioso, ela é uma empresa muito, muito precoce, ela passou por todas as fases muito rápido. Em 2021, uma loucura, a gente aí já que começamos a montar um time e cada vez mais vendo a demanda por esse tipo de serviço crescendo, desenvolvendo cada vez mais funcionalidades. Eis que surge, mais ou menos ali 2021, começo de 2021, um grupo colombiano chamado Truora. E a Truora, ela é uma empresa muito forte, Colômbia, México, focada em clientes enterprise, querendo entrar no Brasil e não sabia se comunicar com um cliente pequeno. A gente era exatamente o contrário. Sabíamos se comunicar muito bem com um cliente pequeno. Era um produto muito B2C. Não tínhamos know-how do mercado fora do Brasil. E eles começaram a falar, olha, a gente está precisando, está querendo entrar no Brasil, ter uma capilaridade maior e tal. E a gente tinha interesse numa conversa com a Truora, por quê? Quem é a Truora? A Truora, ela desenvolve soluções de DY, de KYC, né? São checagem de antecedentes criminais, verificação de documentos para onboardings digitais. Então, quando você vai fazer sua conta no banco ali, você tira sua foto, documento, ela faz toda essa tecnologia por trás. A gente tinha interesse em acoplar a tecnologia de biometria deles no nosso produto e começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem, eles falaram, vamos fazer o seguinte, cara, temos interesse em comprar vocês. Isso com 1 ano e meio de empresa. Que inicialmente queriam ser investidores, a gente falou, não, a gente não quer jogar esse jogo, se vocês quiserem comprar 100%, a gente está disposto a vender. Porque tinha um racional do nosso lado de ter interesse na venda. A gente sabia que esse mercado que a gente estava indo muito bem é um mercado que para você continuar crescendo você demanda de muito investimento. É um jogo de CAC, LTV, às vezes você vai ter que botar muito dinheiro aqui para colher daqui 6 meses. E a gente estava seguindo fazendo aquilo tudo sozinho, sem se fomentando com o próprio negócio, tocando com todo o meu mega investimento ali dos 10 mil reais. Então, chegamos numa conclusão e coincidiu a venda da Zapsign quando a Truora estava fazendo o Series A dele, ainda nos tempos glórios aí de mercado de VC, e automaticamente que a gente se plugou, foi vendido, então eles adquiriram 100%, eu assumi o cargo de CEO da Zapsign, o Renato assumiu um cargo transversal de Chief Growth Officer, através de todas as unidades de negócios da Truora, e com o suporte da Truora e os recursos financeiros que eles nos deram, automaticamente viramos uma chavinha para a internacionalização. Saímos de um time ali de 8 pessoas, ali mais ou menos, começo de 2021, avançando aí para 2024. Hoje temos um time aí de quase 100 pessoas, batemos já a marca aí de 1,5 milhão de usuários, estamos hoje presentes em 21 países, atendendo diversos clientes, diversos setores bancários, o principal banco do Brasil é cliente nosso, enfim, crescemos com uma forma muito robusta e é um mercado que não mostra uma desaceleração. E basicamente é isso que me trouxe até aqui.
Hoje, então, quem é o Getúlio? Hoje eu sou, além do pai da Estela, marido da Júlia, eu sou um dos cofundadores da Zapsign, atuo como CEO dessa empresa, é a empresa de assinatura eletrônica, que estamos em plena expansão e tentando cada vez mais facilitar essa democratização da tecnologia na América Latina. Boa. Cara, achei sensacional a história. Tem 3 pontos que me chamaram muita atenção na tua apresentação. O primeiro, que eu acho que é algo que a gente fala muito quando conversa com outras empreendedoras e empreendedores de startup, que é o fato de você aprender com os erros, né? Você colocou ali que testou e tentou outros empreendimentos, alguns deram errado, outros foram forçados praticamente a não continuar, mas eu acho que isso vai criando de fato maturidade, ou como a gente chama, casca empreendedora para os desafios, né? Então, quando você olha para o mercado, que hoje é o mercado de assinatura digital, cara, você está falando, como você mesmo disse, de um mundo de oportunidades, né? Se tornou praticamente o padrão das assinaturas de contrato hoje. Já é difícil, e por mais que, e aí eu entendo muito bem quando você fala daquela curva de tendência do Google sobre a busca de assinatura digital, porque eu acho que pré-2020 era factível que parte do processo de contratação de qualquer pessoa, de qualquer empresa, tinha aquele processo maçante de você ir num cartório, reconhecer firma e assinar 350 folhas de documento para poder você provar que você é você mesmo e ter aquele contrato assinado. E hoje em dia, mesmo você podendo voltar para o cartório, a assinatura digital se tornou o padrão, né? As grandes empresas, como você falou, o maior banco do país é teu cliente, então isso é um reflexo de que isso se tornou, e aí não me entenda mal, mas se tornou um commodity da rotina. Ou seja, a assinatura digital ela faz parte da rotina, o que para o lado de quem está empreendendo isso é ótimo, porque como você disse, chegou no market fit. Só que a gente sabe que o mercado de assinatura eletrônica, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer um pouquinho mais agora, quando ele começou a ganhar essa força, virar essa parede de crescimento em tendência, saiu pipocando solução de assinatura digital para todo lado. Então, você criar um produto digital é bom, porque como você disse, seu incrível investimento de 10 mil reais deu para construir isso tudo, né? Obviamente, são muitos fatores, mas é uma boa correlação. Mas, por outro lado, fazendo aspas com os dedos aqui, qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar com os mesmos 10 mil reais, ou às vezes com mais, poderia também fazer uma solução como essa. Como e aí, por mais que por um lado tenha sido e aí todos aqui entendemos perfeitamente que é sorte empreendedora no sentido de estar no momento certo, por mais que o mundo estivesse sofrendo com aquilo, mas fazendo esse corte temporal agora, nos permitindo focar só nesse lado empreendedor, uma sorte de você estar pegando uma onda crescente, mas vindo com um monte de gente a reboque ali, como ganhar relevância, ganhar presença num mercado que tem um modelo quase B2C, né? Como você falou, tem o fator da viralização, mas por ser mais próximo ao B2C, tem aquele aspecto, às vezes, de um custo elevado de operação, como você colocou, um CAC muito alto, um LTV que às vezes acaba sendo muito curto, pelo perfil de cliente que você captura. Então, como foi aquele início, talvez aquele primeiro ano da Zapsign, por mais que estivesse crescendo, mas você vendo ao seu redor uma galera aparecendo e, isso influenciou na tomada de decisão da venda rápida, e rápida também, rápida é um fator muito relativo, mas é um fato curioso, é o outro ponto que eu queria puxar daqui a pouco, mas como é que foi esse início onde o mercado começou a ver a assinatura digital surgindo para todo lado? Bom, dá para escrever uma tese de doutorado. Eu brinco aqui que eu fiz um MBA em 6 meses. Primeiro ponto, e que eu escutei demais logo no começo, lançamos a Zapsign, e aí algumas pessoas falaram, cara,
mas já existe um tanto de ferramenta de assinatura eletrônica. Antes de eu lançar, quando eu estava naquele processo, isso tem um lado bom e um lado ruim. Lado bom, existe mercado. Se tem várias pessoas fazendo, existe mercado. Qual era o grande diferencial nosso? Cara, usabilidade e preço. Eu entendia que essa brincadeira que eu fiz ali do tiozão do WhatsApp, todo mundo tá no WhatsApp mandando mensagem o dia inteiro. Por que na hora de eu assinar um contrato eu tenho que abrir meu e-mail, pegar um token de autenticação? Então a gente focou, tem que ser extremamente simples de usar e validade jurídica. Então a gente, esses dois eram o nosso diferencial, preço, usabilidade. E muitas vezes, e a história se repete, se a gente fica analisando. Eu conheci nessa jornada empreendedora aí, um cara aqui de BH que antes de lançar o YouTube, o cara tinha uma ferramenta que era o YouTube. Era exatamente o que o YouTube fazia. Por que esse cara não virou o YouTube? Na época, não tinha banda larga. O vídeo não conseguia ser comprimido e subir numa nuvem na facilidade que tinha. Então, às vezes, o cara teve a mesma ideia, a questão do timing, ou uma feature faz toda a diferença. Outro ponto que a gente pode pegar, outro exemplo clássico, quem acompanhou Orkut. Mídia social, para quem é uma geração mais velha aí, era tudo o que a gente tinha de Facebook, não sei o quê. Por que veio o Facebook e depois falou, eu sou uma rede social? Ele trouxe ali uma questão de proximidade maior e tal. O mesmo produto conseguiu um sucesso. Então, primeiro, muito cuidado com quando a gente faz essas racionalizações assim. Nossa, mas já tem muito disso aí. Cara, se você tem um diferencial, vai para cima e vale a pena. Segundo, tinha uma bagagem de 2 empreendedores que já tinham passado por vários erros e acertos. Então a gente sabia, a gente errou em outros projetos, coisas que nesse projeto a gente sabia como não errar. Ou o que não podia fazer. E um fator que eu acho que ajudou muito a forma despretensiosa que a gente lançou. Não lançamos como minha vida depende disso. Se eu fracassar, isso aqui acabou minha vida. A gente lançou como um projeto, juntando nossas habilidades, sabia que existia mercado, sabia que a gente tinha funcionalidades que nos diferenciariam da concorrência, mas a gente não botou toda a pressão do mundo de que isso tem que dar certo. E eu acho que isso é difícil falar isso, agora em retrospectiva eu consigo falar, mas essa não pressão da gente ter pegado dinheiro de alguém para investir e ter que dar retorno para investidor, isso tudo favoreceu que a gente fosse criando um pouco, crescendo de forma orgânica ali no começo, sabendo se comunicar muito bem por a gente ser também usuário pesado de ferramentas de assinatura eletrônica. A gente sabia o que esse público queria, e veio o time e nos ajudou. Um time inicialmente extremamente enxuto, a gente conseguia ser competitivo em termos de preço e a gente foi fazendo o trabalho básico. Tem uma lição, não sei exatamente quem escreveu isso, que fala que no começo do startup você tem que fazer as coisas que não são escaláveis. Você tem que tentar aquele contato que, vou ligar aqui para um amigo meu que tem uma empresa, que é uma coisa que quando você está começando, você tem o tempo de fazer isso. Mas quando a gente está num porte muito maior, você não vai ter tempo de pegar toda a lista de contatos e ficar ligando um por um para vender. Eu lembro alguns episódios que ajudaram. Tava tendo campanhas de rádio e televisão, que negócios que estavam ajudando as pessoas durante a pandemia. Cara, eu peguei um telefone e liguei para um amigo meu que é de uma rádio, que aqui, eu tenho um produto de assinatura eletrônica, e eu acho que ajuda as pessoas, a gente dá 5 documentos grátis por mês, você acha que encaixa? O cara, não encaixa não, mas vou te ajudar aqui. E
Esse tipo de coisa é umas coisas não escaláveis. A gente foi tentando várias dessas coisas até dar certo. E a partir do momento que a gente ganhou uma certa escala, aí entra. Ganhamos uma certa escala, entendemos o jogo. É um negócio que depende muito de marketing de performance. Temos que dominar muito bem esse jogo. O que a gente pode fazer? Pegamos, na época, um cara muito bom nisso para ser nosso braço direito nisso. E nos ajudou a crescer tremendamente. E aí, voltando à questão de por que vender ou não vender. Existe, e não sou hipócrita, existe a questão de você ter uma tranquilidade financeira, pesa, e o que pesou isso para os dois sócios é a possibilidade de criar um produto global do zero, de ter visto ali, eu escrevi a primeira linha de código e estou agora vendendo para, sei lá, para o Cazaquistão, mesmo produto que eu X anos atrás criei. Isso deu uma motivada muito grande na venda. E assim, sinceramente, foi e tem sido extremamente divertido. Ainda sinto saudade das épocas dos perrengues ali, de ficar pensando em soluções criativas para divulgar. Mas é isso, eu acho que é uma conjuntura de fatores. Primeira regra, não existe regra, cada caso vai ser de um caso. Tente aprender com os seus erros. E assim, acho que ainda tem muita coisa para ser feita. E com certeza ainda vou participar de outros projetos, porque no final das contas, cara, o que me motiva é meio isso. Eu brinco muito com o Renato, que ele já é mais um... Ele embora seja muito mais novo que eu, ele já quer aposentar e tal. Eu falo, cara, eu ainda vou lançar mais umas 5 empresas, vou quebrar umas 3, mas vou continuar nisso aí. O meu prazer é essas coisas, desafiar a probabilidade e conhecendo gente interessante no caminho. Acho que é isso que motiva muito empreendedor. Devaguei bastante, mas acho que respondi. Total. E o que eu acho legal é que esse é um processo que desenvolve, e tem muito a ver com o que você falou. 6 meses parece que eu fiz o MBA, cara, porque é uma velocidade de amadurecimento muito grande quando você está no dia a dia, quando você está no perrengue, como você falou. O texto que você disse é de um cara chamado Paul Graham. Total, fundador da YC. Da Y Combinator. Y Combinator. A Truora, é bom mencionar isso, a Truora foi da YC, ela passou pela YC. O Paul Graham, assim, quem tiver tempo, cara, leia qualquer texto dele, qualquer assunto. Se ele estiver dando uma receita de cookie, vale a pena para você sentar e ler. É de uma densidade, assim, brutal. Tá aí um cara bom de serviço. E esse texto especificamente é um que ele chama Don't Scale to Be Scale. Que ele fala sobre 5 aspectos-chave, fala de um bocado de coisa, mas fala de 5 aspectos-chave que você deveria investir no início da jornada, que são fatos não escaláveis, mas para que você consiga chegar numa estrutura que escale. Então, acho que isso que você trouxe, e foi bom você falar isso, refletindo no seu dia a dia, esse contato com o cara da rádio, uma tentativa de conexão aqui, outra ali, porque quando a gente olha, mas essa startup cresceu muito rápido. Cresceu rápido quando a gente compara com uma padaria ou com uma franquia de loja de donut. Mas quando você pensa o dia a dia, cara, é uma tentativa e erro atrás da outra, porque um dia de uma startup, muitas vezes é uma semana de um negócio tradicional. Então, a velocidade vem daí, mas não significa dizer que as coisas sempre acontecem certo ou parece que tudo vem como consequência do digital. Não, tem que ter esse dia a dia, tem que ter esse contato. E o ponto que eu queria levantar, Getúlio, é justamente sobre esse processo de venda, que eu acho que você já trouxe um gatilho legal para uma coisa que eu ia perguntar, então eu já vou partir para um outro ponto, que é o seguinte: muito empreendedor e muito empreendedor muitas vezes tem dificuldade de enxergar o processo de venda como uma oportunidade.
alguns ainda enxergam como tipo, porra, eu vou vender, é como se a coisa não tivesse dando certo, eu vou vender. Não, no teu caso fica muito fácil perceber que tipo, eu vendi porque eu queria dar um passo maior do que eu tinha conseguido chegar até ali, que é o passo da internacionalização. E eu acho que esse é o ponto legal talvez para você comentar agora, que é, infelizmente, a gente ainda vê poucas empreendedoras e empreendedores brasileiros que têm negócios de fato com impacto global. Né? A gente ainda fica muito, como a gente gosta de falar no popular aqui, resolvendo o problema jabuticaba, né? Ou seja, resolvendo o problema que tem no Brasil, se defendendo pelo fato de que o Brasil é grande demais, mas o mundo é muito maior. Então, assim, como é agora ser um empreendedor nacional, mas com um negócio de escala global? Assim, quais são os desafios reais de você, como você mesmo colocou, ter um produto sendo usado no Cazaquistão, ao mesmo tempo que você está preocupado com quem vai usar no interior de Minas? Então, assim, conta um pouco dessa experiência já do pós-venda, nesse momento de escala global da Zapsign. Caótico. Mas acho que para quem gosta desse mundo de empreendedorismo faz parte. Pensa o seguinte, aí também, embasando um pouco, só fazendo o gancho com a conversa que a gente estava fazendo antes, por eu ser advogado, estar acostumado, a parte jurídica desse produto é muito forte. E a gente se comunica e sempre se comunicou muito bem com advogados. Então, isso facilitou também a aceitação do nosso produto no meio de advogados, e advogados normalmente são os gatekeepers das empresas para adoção de alguma coisa, num país extremamente judicializado como o nosso. Então, os advogados dando aval, eles permitiam que esse produto entrasse dentro das empresas. Bom, pensa o seguinte, no Brasil, hoje, ainda sendo um país com o maior número de advogados do mundo, existe um extremo desconhecimento da legislação referente a assinaturas eletrônicas. O judiciário tem dificuldade de interpretar e entender a legislação relativa à assinatura eletrônica. Então a gente faz até hoje um trabalho de conscientização, escrevendo papers, pedindo pareceres de escritórios para poder dar embasamento. E isso eu estou muito tranquilo quando eu estou aqui no Brasil. Sou advogado, estou ali, entendo. Só que a partir do momento que você vai para uma internacionalização, eu tenho que... Hoje, a última conta que eu fiz, a gente estava em 21 países. São 21 legislações em lugares que alguns deles eu não domino o idioma, e eu preciso de contar com parecer de escritórios locais, certificações locais, burocracias locais que a empresa não estava acostumada a transitar. Então, ao mesmo tempo que hoje eu tive uma reunião para a gente obter uma certificação da Colômbia, e 5 minutos depois você está recebendo um e-mail do jurídico falando de uma petição que teve um problema de um usuário no Rio Grande do Norte. Então, você tem que ter uma organização e uma rede de apoio para conseguir funcionar numa escala desse tamanho muito grande. Então, outro ponto que eu descobri com muito na prática, o Brasil é milhões de anos-luz na frente em termos de adoção de novas tecnologias que a maioria dos países. Nós temos isso por natureza. A assinatura eletrônica aqui é praticamente uma commodity. Em outros países, isso é o suprassumo da tecnologia. A gente é procurado às vezes por órgãos de governo de outro país querendo implementar a assinatura eletrônica lá, porque não sabe, e às vezes pedindo até conselhos em termos de legislação para o que fazer. Então, você deixa de... Primeiro, eu saio completamente da minha zona de conforto, tenho que trabalhar com um mundo de legislação e fazer isso tudo ao mesmo tempo, um produto só que englobe o meu TAM cada vez maior ali, e
é uma luta, sim, isso nós estamos falando aqui das coisas fáceis. Uma legislação ali, não, temos que adequar isso para a legislação. Imagina a nível de fricção de produto, você ter que colocar para aquele determinado país, que quando for desse país, só pode ser carimbado com esse certificado digital, só pode ficar armazenado no servidor desse país, e aquele país não aceita tal forma de assinatura. Você vai criando uma arquitetura ali de informação monstruosa. E isso, você não pode tomar isso como um grande problema, é mais um dia no escritório. Então, esse é o tipo de desafio que a gente enfrenta hoje em dia. E, além de tudo, o grande desafio, que aí não é meu, acho que é de toda empresa de tecnologia, e qual é a próxima onda que eu vou surfar. A assinatura eletrônica ainda tem um caminho muito grande pela frente, mas o povo está querendo AI. E aí, como que você navega essa onda também? E será que daqui 5 anos as formas de assinatura vão ser as mesmas que são hoje? Você não vai assinar usando a íris enfim, digital no telefone. Você tem que estar ao mesmo tempo se inovando, se adequando a normas e inovando, e esse processo é infinito. Então, desafios não faltam. Boa, isso é muito massa de ouvir, porque a gente está falando de fato de um cenário que o Brasil, como você mesmo disse, em algumas áreas é muito mais desenvolvido tecnicamente do que em outros países e operacionalmente do que outros países. Recentemente eu conversei com uma startup que é especializada em Pix para o ambiente corporativo. E o próprio Pix, por natureza, é um desses exemplos. Você vai, por exemplo, para o Canadá, um país que é absolutamente buscado por brasileiros para ser uma alternativa para morar. Você vai fazer uma transição financeira no Canadá, parece que você está fazendo uma transição financeira no Brasil dos anos 80. Então, assim, e tem a mesma internet, tem a mesma capacidade de desenvolvimento tecnológico que a gente tem aqui, mas é um fator cultural, é um fator processual que muda muito quando você começa a se conectar com outros ambientes. E o teu ambiente é um ambiente extremamente complexo. São regras legais, são regras estruturais do país como um todo. Talvez agora valha a pena resgatar aquele dicionário português e inglês jurídico, mas não só português e inglês, mas português e várias línguas, porque de fato são muitos termos e questões jurídicas que precisam ser entendidas para o teu negócio ser factível em outros países. Mas eu acho que fecha essa explicação de um jeito muito bacana, que é mais um dia no escritório. Você criar um negócio digital, você não pode se preocupar com o crescimento através da geografia. Você vai se preocupar com o crescimento a partir do desafio de alcançar novas pessoas, mas a geografia ela não deve ser um problema. É mais um desafio, é mais um processo, é mais um aprendizado que você tem que trazer para dentro de casa. Então acho que isso é muito bacana, Getúlio. Infelizmente, a gente ainda vê poucas empreendedoras e empreendedores com essa visão e com essa predisponibilidade ao caos, como você começou respondendo, porque faz parte também do jogo, faz parte você ter essa sensação que as coisas parecem estão perdendo o rumo, mas no final das contas é assim que a gente aprende, é assim que a gente... E aí eu vou usar do seu mineirês, é assim que a gente tira o trem do trilho e bota o trem de volta no trilho. E esse trem pode ser o trem de verdade ou pode ser qualquer outra coisa que você chame de trem, mas enfim, eu acho que é uma baita jornada, um aprendizado muito bacana. Deixa eu te perguntar, gostou do papo? Gostei muito. Tem dentro desse aí, eu lembrei aqui um caso. A minha startup que menos durou, cara, eu criei fazendo gancho questão de legislação. O Brasil tinha adotado uma época, não sei se você lembra, o modelo de visto eletrônico para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Cara, sim, era bola sem goleiro ali só para eu chutar. Eu conhecia o mercado, a parte técnica era ridiculamente simples. Cara, montei um site que fazia a automatização dos pedidos de visto. Cara, era assim, isso aqui é só plugar agora aqui, máquina de ganhar dinheiro. Eu fiz um visto.
juro, um visto. No outro dia, o Bolsonaro deu um decreto isentando todo mundo, esses países de visto. O visto eletrônico deixou de existir. Com um decreto, essa startup acabou, depois de ter um cliente pagante. Como é que você vê que uma simples mudança na legislação você pode ter se preparado sua vida inteira para aquilo, acabou com o negócio. Mas é o famoso fail fast. Não botei muito recurso, bola para frente. Isso é muito legal porque a gente começa a entender que talvez a maior capacidade ou maior soft skill, falando bonito, que as empreendedoras e os empreendedores precisam ter, de fato, é a capacidade de adaptação. Porque mudanças como essa, que não dependem de um ambiente controlado ou que muitas vezes é algo que é absolutamente inesperado, podem acontecer. Né? Então, pode ser que aconteça algo que impulsione o seu negócio, que foi o que aconteceu com a Zapsign, mas pode ser que aconteça algo que mate o seu negócio, que é o que aconteceu com esse, o seu passaporte digital. E isso acontece todos os dias, em qualquer mercado, em qualquer contexto. Então, a capacidade de adaptação e a resiliência, não só naquele negócio que você está fazendo, mas de continuar criando, tendo ideias e se testando, eu acho que esse é o fator chave para o negócio. Bom, se você ouviu a gente até aqui, lembro que todas as informações, tanto do Getúlio quanto da Zapsign, estão na descrição desse episódio, então vai lá, dá uma olhada, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!